Graça e paz, irmãos. Que alegria estarmos aqui nessa noite para louvarmos e bendizermos o nome do nosso Deus. E nesse momento nós vamos ouvir a palavra do Senhor e eu peço para que você respire fundo, se acalme, se atente à palavra, a fim de que nossos corações e mentes estejam abertos para ouvirmos a palavra do Senhor e sermos edificados por ela. O texto da mensagem de hoje se encontra em Efésios, capítulo 3, versos 8 a 13. Aqueles que quiserem acompanhar a leitura poderão também fazer isso por meio da projeção. Efésios, capítulo 3, versos 8 a 13. Diz-nos assim a palavra de Deus: A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo, temos ousadia e acesso a Deus com confiança mediante a fé nele. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Que o Senhor nos abençoe na exposição de sua santa e bendita palavra. Eu pergunto para você, meu irmão, você já teve a sensação de ser pequeno demais para uma tarefa? Talvez um jovem no primeiro emprego, não sabendo o que dizer exatamente, o que fazer, como reagir. Pais de primeira viagem, quando recebem a notícia do primeiro filho, primeiro bebê que está vindo aí, o pai ele fica meio moscando, né? A mãe é que começa a sentir mesmo várias coisas. O pai só consegue perceber o que aconteceu quando ele pega a criança nos braços. E então ele percebe que grande tarefa está diante de mim. Um aluno diante de uma prova importante, um cristão novo na fé, sempre sendo exortado e estimulado à vida cristã, uma pessoa tímida chamada para falar em público. Enfim, são várias situações que por vezes nós achamos grandes demais para nós, que somos pequenos, que somos limitados. O apóstolo Paulo se sentia assim. Ele escreve que ele era o menor para tamanha tarefa que é a evangelização. Ele que antes perseguiu a igreja, agora tinha recebido de Deus a missão de anunciar as insondáveis riquezas de Cristo aos gentios. E esse texto, meus irmãos, nós veremos que ele nos mostra como a graça de Deus pode transformar um perseguidor em pregador, e como a igreja revela o quanto Deus é sábio e como Ele manifesta essa sabedoria de muitas formas. E além disso, como o sofrimento de Cristo, ou o sofrimento por Cristo, se torna glória para aqueles que pregam o Evangelho. Nós veremos isso em 3 partes. E a primeira, nós veremos acerca das insondáveis riquezas de as insondáveis riquezas de Cristo devem ser proclamadas. E isso nós podemos perceber nos versos 8 e 9, que lemos e nos dizem assim: A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. Meus irmãos,
Desde quando Deus chamou Abraão dizendo: saia da terra onde você está, do meio dos teus parentes, e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus já havia dito que aquela bênção que ele estenderia a Abraão seria estendida por meio dele a outras nações. Então, de alguma forma, Deus já tinha revelado que todas as nações receberiam as promessas, seriam evangelizadas, saberiam acerca do Evangelho. O povo de Israel, durante a antiga aliança, inclusive teve essa missão de ser luz para os gentios. Mas a antiga aliança tinha algumas limitações, porque ela anunciava um Redentor, um Messias, um Rei, um ungido que viria e deixaria claro e cumpriria tudo o que Israel não teve competência de deixar claro e de cumprir. É por isso que nesse texto nós vemos que durante tempos passados esteve oculto em Deus, o Deus que criou todas as coisas. Esteve oculto esse evangelho pleno, a mensagem plena de Cristo Jesus. Mas nunca esteve oculta a mensagem de que a salvação é pela graça. Porque desde a antiga aliança, aqueles que eram salvos por crerem que os sacrifícios que estavam sendo feitos os salvariam, porque estava substituindo eles. E Deus estava salvando eles de forma graciosa. Porém, chegou um tempo em que o Messias veio. O Redentor chegou. O Verbo se fez carne. Ele habitou entre nós. E ficou claro acerca de tudo aquilo que estava sendo profetizado na antiga aliança. O Messias chegou. E esse mistério foi revelado. O mistério é que, da humanidade caída, Deus decidiu escolher alguns para a salvação, para que por meio da fé em Jesus Cristo, por causa da graça de Deus, sejam salvos. E Paulo tinha essa mensagem para proclamar. E ele começa o texto dizendo: a mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Ele se chama o menor. Sabem por quê? Ele sabia do passado dele. Ele sabia que ele havia perseguido sistematicamente os cristãos. Ele sabia que ele havia consentido na morte de vários cristãos. Inclusive, quando o Senhor Jesus Cristo teve um encontro com o apóstolo Paulo, ele estava com cartas para prender cristãos e levar cristãos até Jerusalém para deixá-los presos. Quem sabe torturá-los, quem sabe matá-los. O apóstolo Paulo, aquele que viria a ser o apóstolo Paulo, era um obstinado perseguidor da igreja. Ele sabia disso. É por isso que ele, se lembrando desse passado, ele diz: eu sou o menor. Mas ao mesmo tempo, ele reconhecia a graça de Deus. E meus irmãos, o tamanho da graça de Deus, ou o tamanho que a graça de Deus tem, será reconhecido pelo tamanho da miséria do homem. Quanto mais entendermos quão miseráveis somos, quão dependentes de Deus nós somos, quão depravados somos, quão necessitados de Deus nós somos, a graça cresce, a graça aumenta de tamanho, a graça, ela, diante de nós, vai se parecer algo grandioso, e de fato é. É por isso que o apóstolo Paulo, ele descreve: eu tive a graça de pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. É difícil
mensurar o tamanho da graça de Deus. É difícil mensurar a beleza da pregação do Evangelho. É por isso que o apóstolo Paulo se utiliza desses adjetivos: insondáveis riquezas de Cristo. Essas riquezas são como um oceano. O oceano, ele é vasto. Ele é enorme. Nós não conseguimos ver, enquanto estamos na praia, onde ele acaba. O oceano, além de vasto e enorme, ele é profundo, de modo que até hoje não se sabe de todas as criaturas que habitam nas profundezas dos oceanos. Não dá para conhecer tudo, mas dá para saber que ele é maravilhoso, que ele é grandioso, que o oceano é vasto. Assim são as riquezas, ou as insondáveis riquezas do Evangelho de Cristo. Essas riquezas são chamadas assim porque não têm fim. Não podem ser totalmente exploradas. É claro que a gente quer conhecer cada dia mais do poder e da graça e do amor de Deus, mas elas são tão grandes e são tão maravilhosas que não dará tempo, nesta vida, de conhecermos plenamente essas graças. De modo que nós ansiamos por aquele momento em que nós vamos estar diante do nosso Redentor Jesus Cristo, o adorando durante toda a eternidade. E saibam do seguinte: se nenhum de nós pode chegar ao pleno conhecimento como Deus o tem, em algum nível, nós passaremos a eternidade aprendendo. Passaremos a eternidade descobrindo. Passaremos a eternidade experimentando e percebendo as insondáveis riquezas de Cristo. Mas Paulo também fala, nesses versos, no verso de número 9, que ele quer manifestar a todos qual é a dispensação desse mistério. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele quer evangelizar. Mas ele entende que evangelizar não é simplesmente falar, não é simplesmente dizer tecnicamente, teoricamente o que é o evangelho. Não é simplesmente saber teologia. Evangelizar é gastar a sua vida, é dedicar o seu tempo, é investir os seus recursos para que você possa abrir os olhos daqueles que estão em trevas, para que você possa testemunhar diante das pessoas que não confessam a Cristo Jesus a maravilha de conhecê-lo, de experimentá-lo, de percebê-lo em cada detalhe da sua vida. Não é somente saber que temos a graça de anunciar, mas nos comprometer em manifestar isso. É por isso que em Atos nós lemos que o objetivo de Paulo ao pregar o evangelho era para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé. O apóstolo Paulo tinha esse propósito. E esse propósito é estendido aos crentes. Porque cada crente está em um ambiente, faz parte de uma família, trabalha em determinado local, frequenta determinada escola, frequenta determinados ambientes. Ambientes os quais só você pode chegar e ali manifestar as sondáveis riquezas do Evangelho. Cada um de nós tem uma missão também. E mesmo que pareça uma missão grande e nos deixe por vezes amedrontados, nos achando pequenos demais para essa tarefa, nós temos o estímulo de saber que a graça de Deus é tão grande e tão maravilhosa que nós somos estimulados a pregar o Evangelho. É como alguém que entra em uma mina de ouro. O ouro esteve sempre ali.
porém estava escondido. Precisa de uma lanterna para iluminar e mostrar as riquezas que estavam ocultas. Saibam do seguinte, meus irmãos. Cada ser humano não convertido, ele está em busca do ouro. Ele está em busca da satisfação. Ele está em busca da cura para suas angústias. Ele está em busca da alegria e da felicidade verdadeiras. Cada ser humano não regenerado ainda está cego para as riquezas insondáveis de Cristo. Nós somos luz para manifestar, para esclarecer, para iluminar essas riquezas. Por isso, nós temos algumas lições aqui. Nós também recebemos essa missão. Talvez você se sinta pequeno demais, tímido demais, não tão conhecedor das Escrituras como você acha que deveria ser, mas Deus pode usar você para mostrar as riquezas insondáveis de Cristo. Talvez você se estremeça quando se encontra com um antigo amigo ou um membro da sua família que sabia ou que sabe de todas as coisas erradas e miseráveis que você fez antes da sua conversão. E você fica pensando, será que ele vai dar moral para o que eu vou falar? Será que ele vai ouvir o que eu vou falar? Porque ele sabe de todas as coisas erradas e ruins que eu fiz. Mas assim como o apóstolo Paulo, nós devemos olhar para o nosso passado e glorificar a Deus e agradecer a Deus, porque Ele salva miseráveis pecadores. E então vamos anunciar essas riquezas insondáveis. Além disso, não precisamos viver como mendigos espirituais, porque nós temos riquezas inesgotáveis em Cristo. Você precisa de ousadia para pregar? Peça a Cristo. Você precisa de sabedoria para pregar? Peça a Cristo. Você precisa de fé para entender que a mensagem do Evangelho não vai voltar vazia? Peça a Cristo. Você precisa de consolo para saber receber uma cara feia. Sai daqui, eu não quero falar com crente. Algumas atitudes que vão te humilhar. Peça a Cristo. Porque nós podemos nos deparar, quando formos evangelizar, com todas essas situações. Mas não precisamos mendigar essas coisas das quais precisamos. Porque temos riquezas inesgotáveis em Cristo Jesus para cumprirmos nossa missão. Podemos e devemos nos sentir pequenos, mas em Deus podemos realizar grandes coisas para a sua glória. Além disso, evangelizar não é impor religião. Em um mundo de pessoas que assassinam outras por divergir de suas ideias, os crentes se posicionam como pessoas que trabalham por meio do convencimento e não da imposição. Você não enfiará a goela abaixo as riquezas insondáveis de Cristo. Mas sabe o que você pode fazer? Quando você estiver enlutado, mostre para os seus parentes e para os seus vizinhos e para os seus amigos que aquilo não é o fim do mundo, que a morte não é o fim. Quando você tiver com as suas finanças desorganizadas, testemunhe para as pessoas que estão ao seu lado que você pode, com a graça de Deus, reverter aquela situação e Ele pode te fazer prosperar, e Ele pode te ajudar, Ele pode te ensinar, Ele pode te abençoar.
Mostre para as pessoas que estão ao seu lado que você não se entrega à ansiedade, que você não se entrega à depressão e à angústia, que você não se entrega ao medo, mas que diante de toda e qualquer situação você confia na soberania de Deus, e você ora, e você lê a palavra, e você vai para a igreja, e você vive sorridente, e você vive como um, de fato, conhecedor das riquezas insondáveis de Cristo. Porque evangelizar não é impor religião, mas é convencer, por meio da palavra e do testemunho, que Cristo é maravilhoso. Talvez aquele seu amigo, aquele seu familiar, ou aquele seu vizinho, ainda não aceitaram o seu convite para vir aqui, se é que você fez, ou ainda não entenderam o Evangelho, porque o seu testemunho é horrível. Você não revela alegria. Você não revela se maravilhar com o Evangelho. Você não revela as insondáveis riquezas de Cristo. Mas nós temos isso, meus irmãos, e podemos desfrutar de tudo isso. Mas além de sabermos que as insondáveis riquezas de Cristo devem ser proclamadas, em segundo lugar, nós vemos o seguinte: a igreja existe para manifestar a sabedoria eterna de Deus. A igreja existe para manifestar a sabedoria eterna de Deus. Vejam o que está dito nos versos 10 a 12. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo, temos ousadia e acesso a Deus, com confiança, mediante a fé nele. Portanto, meus irmãos, o apóstolo Paulo continua, e ele diz que agora a igreja tem uma responsabilidade, manifestar a sabedoria de Deus, uma sabedoria que se manifesta de diversas formas, que mostra ao mundo as riquezas insondáveis de Cristo de diversas formas, por diversas pessoas, usando diversos instrumentos em suas mãos. O objetivo aqui, meus irmãos, prestem atenção, não é que simplesmente as pessoas creiam em Cristo, mas que a igreja seja um espetáculo da sabedoria de Deus. O que eu quero dizer com isso? As pessoas vão ver, mas também os anjos vão ver, mas também os demônios vão ver, mas também os impuros, os imundos, os perversos vão ver o quanto a igreja que aqui milita, que aqui batalha, que aqui luta, tem a felicidade de conhecer as riquezas insondáveis de Cristo. A igreja é como um mosaico, meus irmãos. Vocês já devem ter visto. Aqueles que gostam de futebol, quando tem um jogo de campeonato importante, a torcida faz aquele mosaico. Cada um com uma pequena peça forma uma imagem muito grande e bela. Além disso, tem arte em mosaico. Cada pecinha juntada forma uma bela imagem. Além disso, aqueles que gostam de bordar sabem que cada linha traçada de uma forma, ela no final produzirá, resultará em algo belo, em uma peça de roupa, em algo útil. A igreja é assim. Gente diversa, unida em Cristo. E é dessa forma que Deus manifesta a sua multiforme sabedoria. É como numa peça de teatro. Cada um tem o seu papel. Cada um tem sua hora de falar. Cada um tem sua hora de entrar no palco e de sair do palco. Cada um sabe e treinou e aprendeu o que deve fazer quando entrar em cena. O crente manifesta a multiforme sabedoria de Deus para que ela seja conhecida dessa forma. E cada crente
tem o seu papel. E Paulo acrescenta o seguinte: a igreja vai manifestar essa sabedoria de Deus segundo o eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. E eu volto à ilustração do teatro. Nada é improvisado. É tudo aprendido e executado. É tudo ensaiado e feito. A forma como a igreja vai manifestar essa sabedoria de Deus, vai deixar claro para o mundo quem Deus é, não é improvisada. Dessa forma, a gente sabe que o texto que nós devemos memorizar, para que nós possamos atuar nesse mundo, é a Sagrada Escritura. E ter isso em mente, para que assim como o apóstolo Pedro afirmou, possamos dar razão da nossa esperança quando alguém nos questionar. Meus irmãos, alguém, em algum momento, vai chegar para vocês e vai perguntar, ou vai desabafar, ou vai questionar o mundo, ou vai falar como as coisas estão difíceis. Nesse momento, você pode manifestar a sabedoria de Deus segundo o eterno propósito que Ele tem em Cristo Jesus. A gente acha que quando o apóstolo Paulo fala essas expressões maravilhosas, como multiforme sabedoria, como eterno propósito, isso está muito distante de nós, isso é coisa de teologia, mas na verdade isso pode ser usado diariamente por nós, em cada contato que vamos fazer com aqueles que estão ao nosso redor. É por isso que Paulo, ele ensina que isso vai ser manifestado por cada crente que tem o seu papel e pode pregar esse evangelho. Além disso, no verso 12 ele vai dizer: em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança mediante a fé nele. Meus irmãos, o palco é o mundo. A igreja é quem está atuando, não simplesmente atuando de forma hipócrita. Pensem numa atuação, agindo, fazendo. O autor da obra e o diretor é Deus. E a plateia são os principados e potestades. Todos olham maravilhados para o que Deus está fazendo no meio da sua igreja. E o desafio é o seguinte: você precisa entender que a igreja vai manifestar essa sabedoria de Deus e vai ser um espetáculo ao mundo. A questão é se você vai fazer parte ou não. E a manifestação mais gloriosa da igreja diante do mundo é estar aqui na igreja. É frequentar o culto ao Senhor. Ou frequentar outras programações. Porque a gente manifesta que nós não negociamos com o mundo o tempo que é de Deus. Quando contribuímos, nós manifestamos que não negociamos com o mundo a contribuição que é para Deus. Quando evangelizamos, nós mostramos ao mundo que nós não negociamos a nossa profissão de fé. E é por isso que nós precisamos, enquanto igreja, lutar e nos engajar com o culto, com a participação, com a comunhão, com o Evangelho. E nós temos algumas lições aqui para nós também. A primeira delas é que a igreja não existe para si mesma. Nós não somos um fim em si mesmo, meus irmãos. É por isso que quando nos reunimos aqui, não surge da nossa cabeça as coisas que devem ser feitas na liturgia. Ter um momento de adoração, de confissão de pecados, de gratidão,
de intercessão, de pregação da palavra, e de consagração, e de contribuição, e de comunhão com o corpo e o sangue de Cristo, não surgiu da nossa mente inovadora e inteligente. Surgiu da palavra de Deus. O que nós fazemos aqui é existir para a glória de Deus e para manifestar a sabedoria de Deus. Além disso, cada cristão, com sua história, tem sua parte. Juntos, nós formamos um espetáculo que revela a beleza do plano divino. E é junto. Se você se apartar, você não fará parte. E se você não faz parte, o fim para você não são os aplausos dos anjos, ou o maravilhamento que os anjos terão do espetáculo que revela o plano perfeito de Deus. Mas será uma mensagem trágica, que Jesus olhará para você e dirá: eu não conheço você, porque você não fez parte da igreja que manifestava a sabedoria do meu Pai. Além disso, nós temos livre acesso a Deus. A gente não precisa de intermediário humano, a gente não precisa ter medo. Cristo abriu o caminho, o véu se rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. De modo que, assim como por vezes um ator, antes de entrar no palco para dizer suas falas e para atuar, pode tremer as pernas e pode ter nervosismo, um crente, por vezes, ele teme algumas situações. Mas ele tem livre acesso a Deus para pedir coragem, para pedir fé, para pedir consolo. E então manifestar a sabedoria eterna de Deus. Meus irmãos, até aqui nós vimos que as insondáveis riquezas de Cristo devem ser proclamadas. Vimos que a igreja existe para manifestar a sabedoria eterna de Deus. E em último lugar, nós veremos que o sofrimento por Cristo é motivo de glória, não de desânimo. Isso nós vemos no versículo 3, que nos diz assim: portanto, eu peço que não desanimem, por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Essa é a conclusão do apóstolo Paulo. Uma vez que ele diz: nós, mesmo que pequenos, devemos proclamar essa grandiosa mensagem do Evangelho. Nós, mesmo que por vezes insensatos, mas tendo livre acesso a Deus, devemos manifestar a sabedoria do Senhor. E tudo isso vai testemunhar quem é Deus, quem é Cristo, o Espírito Santo que habita dentro de nós, as maravilhas de fazer parte da igreja, as grandiosas promessas da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo então conclui que mesmo quando estivermos fazendo isso, proclamando Cristo e manifestando Deus, e vierem os sofrimentos, não desanime. E os sofrimentos, eles são variados. Alguns de nós podem sofrer no trabalho. Alguns de nós podem sofrer com clientes desonestos ou com patrões que são opressores. Alguns de nós podem sofrer com o público que atende, para quem presta serviço, e ficar cansado, e ficar angustiado. Alguns de nós podem sofrer em casa, por não ter o apoio do cônjuge nas coisas importantes da vida. Alguns de nós podem sofrer junto aos familiares que não professam Cristo Jesus e oferecem diversas dificuldades para nós. Alguns de nós sofrem com os amigos, porque os amigos, eles, embora se dizem nossos amigos,
quando nós dizemos da nossa fé, eles zombam de nós. São muitos os sofrimentos que podem acontecer. O sofrimento que Paulo passava era a prisão. Enquanto o apóstolo Paulo escrevia a carta aos Efésios, ele estava preso, acorrentado junto a um soldado, sem poder ter a liberdade de ir e vir. Mas ele sabia que aquele sofrimento não era o fim. Então, os efésios podiam ficar tristes porque Paulo estava preso, mas ele os anima. A prisão não é derrota, é parte do plano de Deus. Sabem por quê, meus irmãos? O sofrimento de Paulo não era motivo de lamento, mas sinal do valor do Evangelho. E o sofrimento que nós vamos passar por amor a Cristo e por amor ao Evangelho revelam o tamanho do valor do Evangelho, o tamanho da graça de Deus, o tamanho da preciosidade da mensagem de salvação. É como um soldado que luta na linha de frente. Ele vai se ferir. Ele pode até morrer. Mas a sua dor significa a vitória e a liberdade para a sua nação. As tribulações de Paulo traziam glória à igreja, porque manifestava que ele estava ao pé da cruz, que ele se gloriava na cruz e que ele carregava a sua cruz. Os nossos sofrimentos também vão manifestar que cremos na cruz, que nos gloriamos na cruz de Cristo e não no conforto dessa terra. Porque o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, enquanto também estava preso: porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele. E o que falar do episódio quando Pedro e João foram presos e açoitados? E isso está registrado em Atos capítulo de número 4. Quando eles foram soltos, eles procuraram os irmãos e contaram tudo que os principais sacerdotes e anciãos tinham falado para eles. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Alguém já disse que os mártires, ou seja, os cristãos piedosos que foram assassinados por testemunhar o Evangelho, são sementes do Evangelho. Quando alguém corta ou cessa a vida de um piedoso cristão, ele não está encerrando o cristianismo. Ele está provocando o cristianismo a crescer. E assim será. Porque em cada sofrimento que passarmos, nós seremos ainda mais estimulados a anunciar, a pregar as riquezas insondáveis de Cristo e a manifestar a sabedoria de Deus. Eu quero dizer algo importante para vocês, meus irmãos. Nossa igreja deseja organização. E, sendo da vontade de Deus e com a graça de Deus, esse ano nós faremos esse pedido ao presbitério. E ano que vem abriremos o ano organizados, com governo próprio, para desenvolvermos e pregarmos as doutrinas da graça nessa cidade. Saibam do seguinte: quando nos levantarmos ousadamente para pregar o Evangelho, pessoas vão se manifestar agressivamente para querer nos parar. Quando nos levantarmos ousadamente para pregarmos o Evangelho, pessoas vão se levantar agressivamente para querer nos parar. Nós não vamos recuar. Nós vamos para cima. E vamos pregar o Evangelho. E vamos libertar pessoas angustiadas. E vamos libertar pessoas que estão imersas em uma ideologia mundana e diabólica. Vamos libertar pessoas que estão presas em seus vícios da lascívia,
das drogas, do álcool, pela pregação do Evangelho, nós vamos anunciar a salvação que há somente em Cristo Jesus. E nós temos algumas lições aqui. A primeira delas é que o sofrimento por Cristo nunca é em vão. Se você persevera em oração pelo seu cônjuge, isso não é em vão. Se você persevera vindo à igreja e renunciando outras coisas, esse sofrimento não é em vão. Você, inclusive, vai encontrar prazer nisso. Vai encontrar sentido e propósito nisso. Se você persevera para não negar sua fé em Jesus Cristo diante de pessoas que querem te provocar a isso, isso não é em vão. Creiam nisso, meus irmãos. E perseveremos na missão que Deus deu a cada um de nós. Além disso, não devemos nos envergonhar quando passamos por dificuldades por causa da fé. Quando alguém for preso, quando alguém for humilhado, quando alguém for perseguido, quando alguém for, de alguma forma, prejudicado por causa do nome de Cristo, isso não é vergonha para nós. Isso é sinal de que somos bem-aventurados. Isso é sinal de que estamos no caminho certo, porque estamos nadando contra a maré do mundo. Estamos em sentido contrário ao mundo, porque estamos pelo caminho que é apertado e porque entramos pela porta que é estreita. Além disso, o Evangelho não é derrotado pelas prisões. Podem nos prender, nos perseguir ou nos fazer sofrer. Quando isso acontecer, o Evangelho vai se espalhar ainda mais. O que é necessário é que nós nos levantemos com ousadia para anunciar as insondáveis riquezas de Cristo e para manifestar a sabedoria eterna de Deus. E, meus irmãos, como não podia ser diferente, tudo isso aponta para o nosso Redentor. Cristo é o centro do eterno propósito de Deus. Aquilo que na antiga aliança estava oculto, estava incompleto, foi manifestado de forma plena em Cristo Jesus. Para que todas as nações e todos nós possamos enxergar, Cristo é o nosso Salvador e o nosso Redentor e me liberta da escravidão do pecado. E nele temos tudo de que precisamos para pregar, para viver, para suportar e para perseverar, qualquer que sejam as coisas que estão diante de nós. Porque Ele é o nosso sumo sacerdote. E Ele passou pelo sofrimento que nenhum de nós podia passar. O sofrimento de morrer na cruz e sofrer a ira de Deus em nosso lugar. O que não podíamos fazer, Ele fez. E o que precisamos fazer, Ele nos ajuda a fazer. Porque Ele é maravilhoso, abençoador, nos fortalece. E disse, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Então, se você ainda não se converteu, não entregou sua vida para essas riquezas insondáveis de Cristo, hoje é dia que você tem essa oportunidade. Porque todo o culto é evangelístico. E em todo o culto nós pregamos a cruz de Cristo, pregamos o Evangelho, e você tem a oportunidade de entregar sua vida para Jesus Cristo, e então descobrir essas riquezas e essas maravilhas. E se você já entregou sua vida para Jesus Cristo, permaneça firme na sua missão. Pregue e manifeste.